Olá, eu me chamo Rosana e aqui o povo precisa saber. E nesse canal eu falo sobre psicologia, saúde mental e Jesus Cristo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para que chegue a mais pessoas. E no vídeo anterior eu falei sobre as duas testemunhas. Se você ainda não viu esse vídeo, volta lá e veja esse vídeo. E eu disse que nesse vídeo eu estaria terminando sobre as duas testemunhas, a continuação. Eu estava falando no vídeo anterior que as duas testemunhas, elas foram mortas e ficaram 3 dias e meio estendidas na praça da grande cidade. E as pessoas que estavam incomodadas com as duas testemunhas, com a morte delas, ficaram comemorando, enviaram presente, umas para as outras, fizeram aquela festa. Só que depois de 3 dias e meio, aconteceu algo com as testemunhas, que diz aqui em Apocalipse 11, versículo 11 diz assim: mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram de pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Versículo 12. E no 13 diz assim: naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. A comemoração dessas pessoas é temporária. Todos festejando a morte das testemunhas, porque as testemunhas estavam atormentando essas pessoas. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito vindo da parte de Deus entra nelas e elas revivem. Eles são mortos pelo anticristo, ficam 3 dias e meio, já estão em estado de putrefação, mas um espírito entra neles e eles revivem. E as duas testemunhas ouvem uma voz do céu que diz: suba para cá. E todos observam as testemunhas subirem nas nuvens. Todos vendo as testemunhas subindo. E o que diz aqui no versículo 11? Sobreveio grande medo. Cadê a festa deles? Terror cobrirá a terra. No versículo 13 diz assim: houve grande terremoto e a 10ª parte da cidade ruiu, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. E no versículo 14 diz: passou o segundo ai, e o terceiro ai virá em breve. As duas testemunhas ressuscitam e vão aos céus. Essas duas testemunhas são 2 homens representando a igreja. Pode ser um judeu e um gentio, com o espírito de Daniel e de João. Por que eu digo de Daniel e de João? Porque Daniel profetizou o Apocalipse do Velho Testamento. E João também fala do Apocalipse. Então, pode ser que sejam 2 homens com o espírito de João e Daniel, que diz assim, em Daniel 12, versículo 13: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. E quando Pedro pergunta para Jesus sobre João, o que vai acontecer com João, o que Jesus disse para João? Se eu quiser deixá-lo vivo até o dia que eu volte, até eu voltar, o que lhe importa? Jesus responde isso para Pedro. Então, é só uma opinião, ninguém precisa concordar comigo. Enfim, depois que as testemunhas sobem, passou o segundo ai, eis que virá o terceiro ai. Aqui já fala da vinda de Jesus, que é outro assunto. Agora, já que estamos falando de ressurreição, no vídeo de hoje eu quero também falar de 2 ressurreições que fala na Bíblia, que a Bíblia fala de 2 ressurreições, então é o assunto de hoje no vídeo. Em Apocalipse 20, versículo 5, diz assim: o restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem
os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E no versículo 6 diz assim, de Apocalipse 20: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Somente aqui em Apocalipse 20, 5 e 6 fala sobre a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela é espiritual, e a segunda ressurreição, ela será física, será corpórea. Aqui em Apocalipse 20, quando fala da primeira ressurreição, não está falando literalmente de uma ressurreição física, mas está falando, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo, nós ressuscitamos a partir desse momento. Então, a primeira ressurreição acontece durante todo esse período da graça. E depois, no final, acontece a segunda ressurreição, que é quando Jesus volta, na segunda vinda de Jesus. Em Romanos 6, de 3 a 5, diz assim: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, nós que fomos batizados em Jesus Cristo, nós fomos sepultados com Cristo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também ressuscitamos. E em Colossenses 2, versículo 12 diz: Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados todos mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a palavra que nós estamos vivendo hoje, já fomos ressuscitados com Cristo. A palavra diz isso. Nós que fomos batizados com Cristo, nós já fomos ressuscitados mediante a fé que os ressuscitou dentre os mortos. E em Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Se vocês já foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque nós que morremos, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, já fomos ressuscitados com Jesus. A primeira ressurreição, ela já aconteceu, porque é uma ressurreição espiritual. Em Efésios 2, versículo 6, diz assim: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra faz várias vezes menção que aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, esses já ressuscitaram com Cristo. Então, a primeira ressurreição de Apocalipse, ela se refere à ressurreição daqueles que vivem uma vida em Cristo. Por isso aqui diz: bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. O texto de Apocalipse, ele não é um texto literal. Quem interpreta o livro de Apocalipse de uma forma literal está equivocado. Quando Jesus diz em Lucas 9, versículo 60, deixe que os mortos sepultem seus mortos, Jesus diz que a humanidade sem Cristo está morta. Tem passagens em Apocalipse que são literais, mas essas aqui não é literal, é simbólica. A segunda ressurreição será física e será no último dia. Em João 6,40 diz: porque a vontade de meu Pai é que
todo o que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, ou seja, quando ele vier, esses serão ressuscitados. Em João 5, versículo 28 e 29, diz assim: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. E em Daniel 12, versículo 2 diz também: Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Todos ressuscitarão no mesmo momento. Os justos para a vida eterna, os ímpios para a condenação eterna. Todos vão ressuscitar no mesmo momento. E tem um grupo aí dizendo que os ímpios serão ressuscitados depois. A Bíblia está bem clara aqui. Então, nova vida em Cristo é caracterizada a primeira ressurreição. Os ímpios são considerados mortos. Todo aquele que não recebeu Cristo está morto, espiritualmente falando. Nós, quando nos convertemos, nós ressuscitamos. Todo aquele que morre fisicamente, convertido, vai direto para o céu. Tem uma igreja reinando com Cristo agora lá no céu. Estão em tronos lá no céu com Cristo. É o que João viu aqui em Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Já houveram anticristos desde o Antigo Testamento. Nabucodonosor foi um anticristo, Alexandre o Grande foi um anticristo, Ciro da Pérsia também foi um anticristo, César foi um anticristo, e a marca também está em evidência durante todos esses séculos. O que é a marca? A besta é um sistema ideológico, político, militar. A marca é aceitar o sistema, mente, se sujeitar, pensar como ele, e mão, agir para esse sistema. Então, já vem de muito tempo pessoas sendo marcadas pela besta. E quem são esses marcados pela besta? Os ímpios, os incrédulos, os que se rendem ao sistema. Então, todos ao longo do tempo que não receberam a marca da besta são os selados, são os que não se encurvaram ao sistema e por isso foram mortos, decapitados, crucificados, queimados vivos. São esses que João está vendo aqui. Eles estão reinando com Cristo no céu agora, os crentes verdadeiros. E todas as palavras aqui está no presente, não está no futuro. A Bíblia não fala de uma ressurreição só para justos. A ressurreição, na vinda de Cristo, será para justos e ímpios no mesmo tempo. Na volta de Cristo, vai ser a ressurreição dos mortos, tanto justos quanto ímpios. Se você é regenerado, é salvo em Cristo Jesus, você já passou pela primeira ressurreição. A segunda morte não tem autoridade sobre você. O que é a segunda morte? É o lago de fogo. Você é um selado por Cristo. E por falar em selados, tem um outro assunto que a Bíblia fala, dos 144 mil selados, que é o assunto do próximo vídeo, que eu vou falar, que o povo precisa saber. O povo também precisa saber quem são os 144 mil selados, porque aqui um assunto puxa o outro. E se você gosta desses conteúdos, se inscreva no canal, deixe seu like,
e compartilhe para que mais pessoas possam ver esses vídeos, ok?